O título da nossa mensagem é Um Homem que Sabia Orar. Daniel, um homem que sabia orar. E nós vamos ler apenas alguns versículos, no versículo 2 e 3. Daniel 9, 2 e 3. No ano primeiro do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro do profeta Daniel, já a caminhar mais para o fim. E neste capítulo nós encontramos uma mensagem extraordinária e muito prática. Os irmãos vão ver. Mas antes, eu queria só lembrar para aqueles que já não se recordam bem, que o livro de Daniel tem uma estrutura muito simples. Tem uma primeira parte que nós estamos a chamar histórica, uma segunda parte profética, mas a grande diferença é que a primeira parte ela está escrita numa língua e a segunda noutra. A primeira está escrita em aramaico, a língua de comunicação em Babilónia, que depois se perpetuou. O próprio Senhor Jesus, ele falava, no tempo dele falava-se arameu ou aramaico, e é, portanto, uma parte mais destinada àqueles que não eram judeus, podemos dizer aos gentios. E encontramos profecias, visões que, de facto, se vão cumprir no tempo dos gentios. Os irmãos lembram-se da visão daquela estátua, depois a visão daqueles animais, tudo isso tinha a ver com os impérios dos gentios que decorreram após logo a vida de Daniel, mas que se prolongam até aos últimos dias. Então há um império que ainda não existe e que está profetizado no livro de Daniel. A segunda parte é dirigida para os judeus. E é muito importante nós termos em mente que para o Senhor há uma diferença grande entre os gentios e os judeus. Nós não podemos misturar. Se nós misturarmos, nós vamos entrar em confusão. E o capítulo 9 é muito importante que nós entendamos que a profecia, que nós vamos estudar depois num outro domingo, a chamada profecia das 70 semanas, ela é dirigida aos judeus, não é aos gentios. Se nós vamos misturar as coisas, há uma confusão tremenda. Então, esta segunda parte onde nós estamos. Já falamos do capítulo 8, a visão do carneiro e do bode, e hoje vamos começar, então, preparando-nos para uma das maiores profecias de toda a Bíblia, que é a profecia das 70 semanas. Mas não é ainda hoje. Mas vamos caminhar para lá. Então, meus irmãos, no capítulo 9, nós podemos dizer que ele tem uma estrutura muito simples. Os primeiros 2 versículos criam o contexto, sabendo em que tempo é que aconteceu este episódio. Depois vemos, dos versículos 13 a 19, até um longo trecho, nós vemos a oração de Daniel. E por isso é que o título desta mensagem é Um Homem que Sabia Orar, porque a oração é determinante na vida de Daniel e também é para nós, para a igreja. Depois vamos, de uma maneira muito resumida, ver qual foi a resposta que Gabriel, o anjo Gabriel, trouxe à oração de Daniel. E então deixamos para depois uma próxima oportunidade o estudo da profecia das 70 semanas. Quem é que aqui já conhece um pouco da profecia das 70 semanas? Já há alguns, não é? Mas não são muitos. Então nós vamos procurar explicar bem, porque é muito, muito importante e muito útil para nós entendermos o tempo que estamos a viver e que ainda se vai cumprir. Então, irmãos, nós vamos entrar no capítulo 9, nos primeiros 2 versículos que nos apresentam o contexto que nós vamos considerar em 2 aspectos, o contexto histórico e o contexto profético. O contexto histórico nós vamos resumir de uma forma muito simples. Este episódio decorre no tempo de Dario, rei da Média Pérsia,
E é importante nós sabermos que o livro de Daniel não é cronologicamente linear. Então nós aqui vamos dar um salto para trás no tempo. E este Dario é aquele que é referido no capítulo 5, que já estudamos há muito tempo, que foi aquele que conquistou a Babilónia. Então, quando a Babilónia caiu às mãos de quem? Deste rei, Dario. Então, é esse episódio do capítulo 5, e nós agora vamos reencontrar este Dario neste capítulo 9. Nós estamos, portanto, no primeiro ano, os historiadores calculam que seja em 539 a.C. E este Dario dá início ao Império Medo-Persa, que está naquela visão da estátua. A cabeça é ouro, depois a seguir o que é? Lembram-se? O peito e os braços são de prata. Ora, o peito e os braços falam exatamente do segundo império, que é deste Dario, da Média e da Pérsia. E também é, na visão daqueles animais, o primeiro animal era um leão, símbolo de Babilónia, e o segundo, agora já é mais difícil, era o urso. Muito bem, alguém respondeu. O urso que é símbolo do Império Medo-Persa. E ainda nós também já falamos dele no capítulo 8, quando nos referimos ao carneiro de 2 chifres, que era atacado por um bode que tinha uma ponta no meio dos olhos, não é? Esse bode nós vimos que é a Grécia, e o chifre, o carneiro com os 2 chifres, é o Império Medo-Persa, que foi vencido depois pela Grécia. Então, os irmãos estão, acho que, a acompanhar, não é? Isto pode parecer assim muito maçudo, muito da história, mas é importante nós vermos que o Deus a quem nós servimos não está lá num lugar qualquer, que ninguém sabe o que é que Ele está a fazer. Deus intervém na história dos homens. Intervém no tempo dos homens. E é muito importante nós compreendermos isto, porque nós estamos a viver num tempo que também está num calendário de Deus. Este tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Então estamos muito interessados em conhecer a profecia. Muito bem, Daniel teria já mais de 80 anos, e já agora uma observação. Nunca nos achemos velhos demais para Deus nos usar. Isso é um erro crasso. Certo? Então, os irmãos que já têm aqui mais de X anos, não vou dizer quantos, não comecem a dizer, eu agora já estou velho, agora é para os jovens. Irmãos, os jovens estão muito ocupados. Têm de criar os filhos, têm de pagar as prestações da casa, andam aflitos no emprego. E nós, os mais velhos, já temos um bocadinho mais de paz, de descanso. Em princípio, se nós tivermos juízo, não é? E então podemos dar a nossa vida para servir ao Senhor sem qualquer impedimento. Então, esse é um segredo. E Daniel, já muito tarde na sua vida, Deus o usou de uma maneira maravilhosa. Então, é este o contexto histórico. Já agora mais um dado. Daniel teria sido deportado para a Babilónia muito jovem, muito jovenzinho. E calculam os historiadores que teriam passado 67 anos desde que Daniel tinha sido exilado à força para a Babilónia. Ora, como nós estamos aqui a falar de 70 anos, uma profecia que se cumpre em 70 anos, eu vou explicar aos irmãos, 67 para 70, quantos são? 3. Então estava prestes a terminar o período dos 70 anos, quando Daniel vai fazer esta oração. E é muito importante nós termos isto em mente. O período dos 70 anos do exílio estavam a acabar. E por isso Daniel vai intervir orando, direcionando a sua oração para exatamente este tópico. Então, o contexto profético é este. Faltavam poucos anos para terminar os 70 anos de cativeiro. E agora eu vou aqui introduzir uma informação que eu creio que muitos irmãos não conhecem. É que vai surgir, já depois de Daniel, um rei persa. A Pérsia, como sabem hoje, como é que se chama? Irão.
A Pérsia chamou-se Pérsia durante séculos, só no século XX, agora não me lembro a data, é que mudou o nome de Pérsia para Irão. Então, o Senhor revelou a um outro profeta, e hoje vou falar de profecia neste sentido, porque eu fico sempre assim, esmagado perante a maneira como as profecias se cumprem com uma precisão extraordinária. O profeta Isaías, que viveu mais ou menos 200 anos antes de Daniel, 200 anos, ele profetizou que viria um rei a quem o Senhor ia usar para abençoar o povo de Israel. Eu vou sugerir aos irmãos que leiamos juntos esta profecia. Porque esse rei é o rei Ciro. E agora vamos ler no profeta Isaías, eu repito, 200 anos antes de Ciro existir. Está certo? Profeta Isaías. Então é como se hoje nós estamos em 2020, é como se alguém tivesse feito uma profecia em 1820. Não é? Ora, em 1820 para hoje é muito tempo. Então, esta profecia foi 200 anos antes. Reparem o que o profeta diz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Nós pensamos, ungido deve ser um servo de Deus. Ou alguém que, mesmo não sendo servo do Senhor, Deus vai separar e vai usar para fazer a sua vontade. Então, às vezes, mesmo aqueles que não são crentes no Senhor, são instrumentos, sem saberem, nas mãos de Deus. E, de facto, Ciro, ele foi ungido, foi separado pelo Senhor com um objetivo. Diz assim, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, reparem, o Senhor tem uma aliança com Israel. Eu vou fazer uma pergunta agora muito simples. Com quem é que o Senhor primeiro fez um pacto que até hoje vigora com Israel? Quem foi o primeiro? Abraão. Então, Deus fez um pacto com Abraão. E hoje não vou estar aqui a ler os textos, mas se os irmãos lerem em Gênesis na vida de Abraão, vão ver que o Senhor fez uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela tem muito a ver com aquilo que aconteceu ao longo da história e aquilo que ainda falta acontecer. O mundo não entende o que se passa com Israel. Não consegue entender. Não consegue compreender como é que um povo que foi tão fustigado, que foi tão massacrado, que foi vencido há 2000 anos, no ano 70, quando os romanos entraram em Jerusalém, deitaram o templo abaixo, incendiaram a cidade, deixou de haver Israel, e passados 2000 anos, Israel está lá. Mas não é só estar lá, com a mesma língua, a mesma cultura. Como é que é possível uma coisa destas? E a nossa resposta é esta, porque Deus fez um pacto com Abraão. Mas é assim tão importante? É, meus irmãos, porque Deus não anula os seus contratos. Ele é fiel, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Israel ainda tem uma parte muito importante nos planos de Deus. E nós iremos falar quando tratarmos desta profecia das 70 semanas. Então, o Senhor diz, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, portanto, por amor do povo com quem eu tenho um contrato, uma aliança especial, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Portanto, Ciro não conhecia ao Senhor. Eu sou o Senhor. Reparem, Deus falando. Deus Altíssimo falando. Eu sou o Senhor e não há outro. Hoje em dia as pessoas acham que há muitos deuses. Cada um tem o seu Deus. Não. Há só um Deus. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Mais uma vez, Ciro, que não conhecia ao Senhor. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Repare, sempre a mesma ênfase. Eu sou o Senhor e não há outro. E qual é uma das grandes provas de que não há outro Deus? São as profecias que se cumprem. Porque Deus diz, eu vou levantar um homem a quem vou usar para abençoar o meu povo, chamado Ciro.
200 anos antes de existir Ciro, irmãos, só há uma pessoa que pode fazer isto. É Deus. É o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então nós temos motivos para adorar a Deus por muitas razões, e esta é uma delas. O seu poder e o seu conhecimento sobrenatural. Então, irmãos, um outro texto é a profecia dos 70 anos, que foi feita por um outro profeta quase contemporâneo de Daniel, chamado Jeremias. Então, fixem isto. Jeremias foi o homem a quem o Senhor revelou que eles estariam exilados durante 70 anos. Vamos ler aqui esta profecia. E toda esta terra, Jeremias fala de Israel, porque Israel, irmãos, Israel abandonou o Senhor, trocou o Deus vivo por ídolos, fez misérias e a punição veio. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Agora reparem. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, castigando tal. Então, o Senhor definiu duas coisas. Primeiro, por causa da desobediência, da rebelião do povo de Israel, vinha um juízo sobre Israel. Isto é muito importante para nós também. Porque nós estamos na presença do Senhor. Se nós sairmos, nós não estamos fora da proteção do Senhor. Se nós vivemos uma vida que não é aquela para a qual o Senhor nos chamou, nós estamos fora do plano de Deus. Ah, mas eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sou evangélico. Irmãos, a questão é, eu sou obediente ou não? Israel tinha nome, mas não tinha a vida, a obediência ao Senhor. E os 70 anos vieram. 70 anos. Segunda coisa, mas os 70 anos vão terminar. E eu vou restaurar de novo o povo de Israel. E assim aconteceu, meus irmãos. Então Daniel, ele diz assim, eu lendo os livros descobri o texto que nós lemos no início, não é? Ele diz que, se puderes voltar para o segundo slide, só ver. Ele diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Das profecias. Então, como é que Daniel entendeu que o tempo do exílio era só de 70 anos? Irmãos, é a mesma coisa que nós hoje também. Como é que nós sabemos se a vinda de Jesus está próxima ou não? É palpite? Não. É pelos livros. É pela profecia. Se nós quisermos conhecer e estar preparados, o que é que nós temos de fazer? Olha o que estamos a fazer esta manhã, que é estudar a Bíblia. Porque a profecia está lá. Para quem quiser, é livre para quem quiser. Infelizmente, hoje, em muitos lugares, não se estuda a Bíblia. As pessoas querem cultos de animação, o pastor conta umas anedotas, há um grupinho que canta umas coisinhas, alguns até dançam também, e as pessoas estão aí a viver essa ilusão. Mas Daniel leu os livros e disse, não, eu entendi, são 70 anos, e está a acabar. Já passaram 67, talvez, mais ou menos. Está a acabar este tempo. E por causa dessa descoberta que ele fez, da profecia de Daniel, é que ele fez o quê? Orou. Repare, isto é muito interessante. Ele conheceu o tempo que estava a viver e não foi dormir, fazer uma cesta. Não é? O que é que ele fez? Ele ativamente buscou ao Senhor. E não, isso é muito importante para nós. Porque nós hoje estamos a viver um tempo profético muito especial. E o que é que nós temos de fazer? É aquilo que Jesus disse. E orareis assim, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois, venha o teu reino. A oração da igreja é esta, Senhor, venha o teu reino. Senhor, vem. Traz o teu reino. Porque nós, irmãos, já estamos a ver para onde caminha o mundo. Estamos a ver esta guerra doida, uma coisa que ninguém sabe o fim, ninguém sabe para onde é que vai levar. A fome, as epidemias, nós sabemos o que vai acontecer, irmãos. É só ler a Bíblia.
Está tudo escrito. Mas também sabemos o seguinte, que o Cordeiro é o vencedor. Irmão, isso nós sabemos. Não é? Nós já vimos o final da história, nós conhecemos o final da história. Então o que é que nós temos de fazer? Duas coisas. Estamos preparados e não andarmos a viver uma vida como se isto tudo fosse normal, estamos adormecidos, como é que se diz? Embalados, não é? Embalados pelo mundo, a viver, a pensar o futebol e não sei o quê, e agora o festival e as férias, e vamos vivendo assim embalados, e de repente vem o dia do juízo e nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Há muita gente que não está preparada. Que pensa que está preparada porque crê em Deus e porque é cristão ou cristina, não é? Aquelas coisas. Irmãos, nós temos de estar preparados. O que é que nos prepara? O conhecimento da profecia. Segundo, a oração. Temos de orar. A oração é orar para que o reino do Senhor venha. Está muita coisa envolvida. A evangelização é orar para que o Senhor venha, como nós testemunhamos aos outros. Orar pelos nossos familiares. Eu não sei como é que nós podemos dormir descansados quando os nossos familiares estão a caminho da destruição. Será que nós não entendemos isso? Será que nós pensamos que vai tudo acabar bem? Será que pensamos que é como um filme de Hollywood, aqueles filmes que no final casavam-se? Hoje em dia já não é assim. E eram felizes toda a vida. Não é assim, irmãos. Nós estamos num período crítico em que nós precisamos de estar preparados e de orar. Dobrar o joelho diante do Senhor e pedir ao Senhor que opere um milagre. Não é? Senhor, salva o meu filho. Salva o meu filho. Senhor, eu não aceito. O meu irmão uma vez disse-me, eu orava assim, pelas minhas filhas. Senhor, eu não tive filhas para irem para o inferno. Eu tive filhas para serem tuas. Salva, salva, salva. E é isso que nós temos de fazer. Não é estarmos a orar, Senhor, faz com que o meu filho seja um cirurgião muito bem conhecido. Pode até vir a ser. Ou pode vir a ser um lixeiro. O importante é que ele vá connosco. E se nós não orarmos, irmãos, nada vai acontecer. A primeira coisa é nós entendermos a palavra. Porque se nós não acreditamos no que a palavra de Deus diz, aí estamos sem nenhuma referência. Mas se nós acreditamos, nós vamos então orar. Daniel tinha fé. E a fé dele manifestou-se nisto. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, mas não era só oração, e súplicas. O que é súplica? É uma oração mais forte. Por favor, Senhor, por favor, tem misericórdia. É oração insistente, com jejum. Irmãos, às vezes nós temos que fazer um plano de jejuar. Eu estou a falar da família. Nem sei porque é que estou a falar, mas talvez seja necessário falar aqui disso. Orar com jejum. Um dia por semana eu consagro. Deixo uma refeição e consagro pela minha família. Pronto. O que é que custa? Mas eu se calhar vou ficar com dor de cabeça. É natural. Mas alguém tem que orar. Alguém tem que jejuar. Não é? E depois, e saco e cinza. O que é saco e cinza? Com humilhação. Nós temos de nos humilhar diante do Senhor. Não é viver uma vida como se nós fôssemos os maiores. Não. Daniel tirou a sua veste, que ele usava, a veste nobre, e ele vestia-se de saco e cinza. Ele humilhava-se, ele andava triste, ele abatia-se diante do Senhor. Se não for assim, irmãos, a oração não vai a lado nenhum. Nós temos que orar assim. Não é? Com fé, com determinação, com entendimento. Então, irmãos, o contexto profético, não é? Contexto profético. Agora uma pergunta. Porquê 70 anos? Porquê 70 anos? E é uma coisa que eu acho que talvez muitos aqui não conheçam. Que é, porque é que o tempo do exílio foi de 70 anos? Porquê é que não foi de 90? Ou de 120? Ou de 50? E é o seguinte, nada é por acaso. Nada é por acaso. E nós vamos ver, irmãos, que no tempo de Moisés, o Senhor deu na sua lei uma orientação muito clara, que era esta.
Israel devia cultivar a terra durante 6 anos. E depois, no 7º ano, parava. E não cultivava a terra. É o mesmo padrão da semana. 6 dias trabalharás e ao 7º descansar. É o mesmo padrão. E é interessante que, se transformarmos isto em milénios, é também assim. Passaram-se 6.000 anos e vamos entrar no 7º milénio. Quando Jesus vier, é o 7º milénio. Isto é muito interessante. Irmãos, Deus, Ele tem tudo organizado. Ele sabe muito de matemática. Os planetas, os cometas, os asteroides, está tudo por aí, parece que anda tudo. Não, tudo está controlado pelo Senhor. Eu estou convencido que a Terra não foi destruída ainda porque Deus não permitiu, só por causa disso. Aqui há uns anos houve um cometa que embateu num planeta, não sei qual foi Júpiter, não é? Júpiter. Irmãos, olha se ele tinha errado um bocadinho e descia um bocadinho até à Terra. Já não estávamos aqui. Mas Deus controla todas as coisas, as órbitas dos planetas, tudo é controlado por Ele. E o tempo da Terra, da nossa existência, também é controlado por Ele. Então o que é que o Senhor disse? Vocês trabalham a Terra 6 anos e ao 7º ano param para a Terra descansar. Eu vou ler o texto que está em Levítico, diz assim: espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Isto é, se eles não cumprissem esta lei, era isto que ia acontecer. E então, a terra folgará nos seus sábados. Quando o povo de Israel for tirado da terra e for levado para outro lugar, a terra folgará nos seus sábados. Não havia mais agricultores, não havia mais ninguém para trabalhar a terra. Todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Isto foi no tempo de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Então, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Se vocês não deixaram a terra descansar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou-vos tirar da terra, e quando eu vos tirar, vocês já não podem trabalhar na terra. Foi o que aconteceu. O povo de Israel foi levado para a Babilónia. Eles não podiam estar a trabalhar na agricultura lá em Israel. Ora, então, porquê 70 anos? Vamos continuar. Agora lendo aqui no 2º livro de Crónicas, que foi escrito já mais tarde, e que diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilónia. Está a falar daquilo que aconteceu no tempo de Daniel, quando os babilónios invadiram Jerusalém e levaram cativos, inclusive a Daniel. E fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Agora reparem, porquê é que aconteceu esta destruição, este exílio? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. É como se a terra suspirasse aliviada, assim, agora nós descansamos. Todos os dias da assolação a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, e então começa a falar de Ciro, que veio fazer o quê? O Senhor usou Ciro para quê? Para enviar de novo os judeus para a sua terra. A autorização que veio da Pérsia para que os judeus voltassem para a sua terra, na Palestina, foi dado por Ciro. Quando? Quando terminaram os 70 anos. Isso é impressionante. Então, eles saíram, estiveram fora 70 anos. No final dos 70 anos, um rei, desconhecido, Ciro, ele diz: não, agora vocês podem começar a voltar. E os judeus, em 3 vezes, eles voltaram para a sua terra. E depois construíram de novo um templo, até que Jesus veio, não é? Então, este foi o cumprimento da profecia. Mas, porquê 70 anos? Bom, nós podemos fazer uma conta muito simples. Se o Senhor disse, a terra em cada 7 anos deve descansar um, se o Senhor puniu com 70 anos, então qual foi o tempo durante o qual Israel desobedeceu? É muito simples, é só multiplicar 70 por 7.
Quanto é que dá? 490 anos. Eu vou repetir. O povo, durante 490 anos, não deixou a terra descansar. E o Senhor fez as contas, disse, ora, 490, um em cada, dá 70. Pronto. 70 anos. Então, porquê é que o exílio foi de 70 anos? Porquê é que não foi de 50? Não, porque era de 70. Porque naquele tempo de 490 anos, um em cada ano dá 70. Mas há outra coisa interessante. É que neste mesmo capítulo, no capítulo 9, nós vamos ver, não vamos hoje entrar por aí, mas vamos ver que há uma profecia, a profecia das 70 semanas. Ora, de facto, a palavra semana é uma palavra até um pouco imprópria, porque para nós semana é semana de dias. Mas, na Bíblia, semana, nós poderíamos dizer heptênio, mas é uma palavra complicada, não é? Então, é um conjunto de 7, que pode ser 7 dias, mas pode ser também 7 anos. Então, uma semana de anos são 7 anos. 70 semanas de anos, 70 vezes 7, quanto é que dá? 490. Então nós temos esta simetria, que é muito interessante. Temos aqui o tempo do exílio, 70 anos, quando o Senhor pôs em ordem aquilo que estava desarrumado, passou um tempo de 490 anos, e agora o Senhor diz, eu vou-vos dar mais 490 anos. Fixem isto, porque nós, para entendermos a profecia das 70 semanas, temos de compreender este raciocínio de Deus. Porque, para nós, irmãos, nós só conhecemos o tempo. A gente vive, assim, 100 anos, um bocadinho mais, não é? É que é muito pouco tempo. Nós não temos uma visão do tempo. Imagina se nós vivêssemos um milénio. Já íamos ter uma visão do tempo diferente, não é? Se o Leal vivesse 1000 anos, assim, quando eu era jovem, há 1000, há 900 anos, não é? Não. Quando eu era jovem, há 50 anos, 60 anos. Então, irmãos, é isso. Nós não temos noção do tempo, mas Deus tem. Porque Ele não vive no tempo. Então, os irmãos, fixem isto. Porquê 70 anos? Um ano por cada semana de anos que os judeus não cumpriram a lei. E o Senhor veio e requereu isto. Amém? Muito bem. Então, vamos entrar agora, irmãos, na oração de Daniel. Uma coisa muito simples. Eu não vou analisar com pormenor. Só para os irmãos lerem. Depois em casa, no versículo 3 a 19. Então, nós vemos que Daniel, no versículo 4, ele confessou ao Senhor os pecados, não os seus. Ele diz no versículo 5, pecamos e cometemos iniquidade. Mas ele não está a falar dele, está a falar do povo. Ele está a dizer, Senhor, eu sou um do meu povo e nós pecamos. Nós procedemos impiamente. Então, a primeira parte é fazer confissão. E é muito importante porque na oração nós não podemos chegarmos a Deus de qualquer maneira. Oh Deus, aqui estou eu. Modéstia à parte, sou um homem fantástico, não é? E estou aqui, Senhor, com uma lista de compras, coisas que eu queria pedir. Em primeiro lugar, tal, e agora... Há pessoas que pensam que orar é isto. É ter uma lista de compras. E pedir a Deus, às vezes nem se pede, é quase exigir. Oh Deus, faz isto. Irmãos, isso não tem nada a ver com oração. Primeira coisa, eu para me apresentar diante de Deus, eu tenho de estar lavado, limpo. Eu tenho de confessar o meu pecado. Eu já tenho pensado, irmãos, mas não vamos fazer isso, porque é uma ideia minha. Quando nós começamos o culto, nós começamos clamando pelo sangue de Jesus. Muitos irmãos não sabem porquê. Sabe, que coisa estranha. Eu acho que nós deveríamos, antes de clamar, parar e dizer assim, irmãos, vamos ter um minuto para cada um de nós confessar ao Senhor os seus pecados. Vamos confessar ao Senhor. Vamos deixar que o Senhor traga à nossa mente coisas erradas que nós fizemos, que nós pensamos, que nós vivemos. E depois, quando nós confessamos ao Senhor, e agora, irmãos, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, perdoa-nos. Senhor, lava-nos. É isso que é entrar na presença de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, não te apresses para entrar na presença do Senhor. Não te apresses.
Às vezes nós pensamos que Deus está lá no guichê à espera que cheguem os clientes. Não é, Deus não é assim, irmãos. Nós temos que nos chegar a Ele com temor e tremor. Então, Daniel entendeu isso. Ele fez confissão. Pecamos, cometemos iniquidade. Qual foi a última vez que o irmão confessou os seus pecados ao Senhor? Mas temos de o fazer, não é? Todos os dias temos de o fazer. Pai, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. Não vamos fazer de Deus uma coisa banal, não. Ele é santo. E então depois desta confissão, ele diz no versículo 7 ainda: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Ele fala, não é? Como Israel se afastou, no versículo 10. Não obedecemos à voz do Senhor. Reparem que Daniel nunca diz assim: ó Senhor, porquê é que tu nos desamparaste? Porquê é que tu permitiste que o inimigo viesse? Não, ele não diz isso. Ele diz: Senhor, eu sei muito bem porque é que isto aconteceu. Eu sei muito bem. E depois no versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se. Não é? E depois no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. O apóstolo Paulo diz de outra maneira, ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso, sem dúvida alguma, ceifará. É assim. Nós semeamos, nós vamos colher mais adiante. A minha vida está uma confusão. E o que é que semeou? O que é que semeou? Quais foram as decisões que tomou que levaram a estar assim a sua vida nesta confusão hoje? Então, Daniel não lança as culpas sobre o Senhor. É muito fácil eu lançar as culpas dos meus erros em cima dos outros. É muito fácil. Mas ele reconheceu: Senhor, o problema foi nosso. E esse é o primeiro passo da vitória. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, a bênção do Senhor vem. Porque o Senhor ama-nos tanto. Ele é compassivo, mas Ele espera que nós estejamos na posição certa para Ele nos abençoar. E depois ele ora, no restante do capítulo, e ele ora numa ordem muito curiosa, porque ele ora, já agora, só para comentar, Daniel ora em cima da palavra. E nós, há este versículo, eu gosto muito, acho que todos nós, aqueles que oram, devem conhecer este versículo, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então, onde é que está a vontade de Deus expressa? Está na Bíblia. Quanto mais eu conhecer as promessas da Bíblia, mais eu conheço a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é abençoar a minha casa? Sim ou não? Porquê? Está lá escrito. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu posso orar pela minha casa. Senhor, eu quero clamar pela minha família. Senhor, tu vês, Senhor, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, eles estão tão longe de ti que para mim é impossível. Eles não creem em Deus, vivem no pecado, na imoralidade. Eles não querem saber nada de Deus, mas, Senhor, tu prometes na tua palavra. Eu vou orar. E uma coisa, Senhor, eu não te vou deixar. São as súplicas, a insistência. Não te vou deixar. Nem que seja no leito da morte. Não, mas eu não vou orar pela morte da minha família. Claro que não. Mas às vezes é o último instante em que Deus opera. Sabiam? Às vezes a esposa orou pelo marido, a vida toda o marido sempre a fazer troça dela, que religião é para os fracos, que ela é tola, não sei o quê. Quando está na horizontal, pronto para a partida, ele diz: mulher, chama aí o pastor para orar por mim. Mas tu queres um pastor? Eu quero que orem por mim. Porque eu estou com medo. Eu não sei para onde é que eu vou. E naquele momento, quantas vezes aquela pessoa se converte ao Senhor e é salva, no último instante. Mas eu não aconselho os irmãos a orarem neste sentido, tá bom? Mas Deus tem poder, irmãos, é isso mesmo. Se não é ao bem, pelo bem, é de outra maneira. Se nós orarmos, Deus vai ouvir. Agora, se nós não orarmos, nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, que eu não sei muito bem qual é, e também não estou muito preocupado, porque hoje vai dar o último episódio da telenovela, não vou estar a perder. Então pronto.
É por aí. É a miséria espiritual. Mas se nós temos confiança no Senhor, nós sabemos o seguinte: se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele, o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele ouve-nos. E nós temos de crer e de confiar nisto. Meus irmãos, é interessante que a estrutura da oração de Daniel, quando ele pede ao Senhor, depois da confissão, etc., ele pede por 3 coisas. Pede pela cidade, pede pelo templo e pede pelo povo. Já agora um pormenor, ele não pede nada para ele. Está fora, não é? Está a pedir pela cidade de Jerusalém, pelo templo e pelo povo. E é interessante que depois, no final deste capítulo, Deus vai responder exatamente por esta ordem. Deus vai falar sobre a cidade, vai falar do templo e vai falar do povo. Porquê? Porque Deus ouviu a oração de Daniel. E nós não vamos aqui perder tempo, já não temos tempo, mas a resposta veio quando o Senhor enviou Gabriel. Então, Daniel estava a orar à hora do sacrifício da tarde. Alguém sabe que hora é esta, o sacrifício da tarde? 3. Foi a hora em que morreu Jesus. Jesus estava na cruz, morrendo, ele morreu, ele expirou à hora do sacrifício da tarde. Porquê é que era o sacrifício da tarde? Porque era a hora em que era sacrificado o segundo cordeiro. Havia um que era de manhã, cedo, e outro à tarde. Então, o primeiro e o último cordeiro. Quem é Jesus? O primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o cordeiro eterno, não é? Então, Jesus morreu à hora do sacrifício da tarde. Aliás, há outros episódios na Bíblia que ocorreram à hora do sacrifício da tarde. Mas estou com vontade, mas não vou estar a citar agora. A essa hora, o anjo veio. Gabriel. Não é? Gabriel, que nós vamos depois ver mais tarde no Novo Testamento, é o mensageiro que traz novas, que traz notícias. E ele então vai responder a Daniel, e nós vamos depois estudar. Eu só queria lembrar o seguinte: uma das coisas que o anjo diz no versículo 22, ele diz assim: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Primeira coisa, para dar entendimento. Depois diz: no princípio das tuas súplicas, no primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus ouviu. Saiu a ordem. Irmãos, isto é uma coisa que, se eu orar, o Senhor ouve e dá uma ordem. Ele envia o anjo. Vai à casa do Miguel. Vai à casa da Margarida. Vai. E o anjo vai. A oração tem este poder, irmãos. Está certo? Mas depois diz uma coisa que é comovente. Gabriel diz assim: porque tu és muito amado. Ah, irmãos, isto derrete o coração de qualquer um, não é? Muito amado. Porquê é que Daniel era muito amado? Eu não sei, não diz aqui. O que é que os irmãos acham? Porque era fiel, obediente, fiel. No meio daquela tempestade toda, ele era fiel. Quando muitos judeus deixaram a sua fé para se tornarem babilónios também, não é? Ele manteve-se fiel. Porque ele orava. Porque ele tinha o Senhor como o primeiro na sua vida. Irmãos, e nós podemos não ter muita coisa nesta vida. Podemos não ser reconhecidos por muita gente. Mas se o irmão, se a irmã buscar ao Senhor, Deus conhece-o, Deus conhece-a. O irmão é muito amado. A irmã é muito amada. Isto para nós é uma grande consolação e uma grande bênção. Amém? Vamos, irmãos, ficar de pé e vamos glorificar o nome do Senhor e depois iremos concluir oportunamente o estudo deste capítulo.